Olá, esse é o Gente que Faz Governo, mostrando boas iniciativas das administrações municipais por todo o país. Prefeitos de uma nova geração, prefeitos inovadores, empreendedores. E hoje a gente começa uma rodada de conversas com prefeitos de Minas Gerais. Estamos recebendo o prefeito de Paracatu, Igor Santos. Tudo bem, prefeito? Tudo certo, Sabino. É um prazer estar aqui falando um pouco mais sobre Paracatu. Prazer nosso. Vamos conhecer, antes de mais nada, a cidade de Paracatu? Paracatu está localizada no noroeste de Minas Gerais, a 506 quilômetros da capital Belo Horizonte e a 232 quilômetros de Brasília. O município é forte na agropecuária, com destaque para a produção de soja, milho, feijão e na criação de gado, em especial o Nelore. Além disso, Paracatu desenvolve a mineração e a extração de ouro é o carro-chefe da atividade. Aliás, a maior mina de ouro do Brasil e a maior a céu aberto do mundo está em Paracatu. Mas a mineração tem tempo para acabar e a previsão é que a jazida do município fique escassa a partir de 2030. Prefeito, como é que é viver em Paracatu? Conta um pouquinho desse dia a dia na cidade, por favor. Bom, Paracatu é uma cidade muito especial, né? Uma cidade cultural, tem mais de 300 anos de história, enquanto município. Inclusive agora, dia 20, Paracatu está completando 224 anos enquanto cidade. É uma cidade histórica com uma larga tradição e uma cidade de negócio também. Paracatu hoje é a capital do agronegócio mineiro, gira muito dinheiro lá, tem mineração, então é uma cidade rica culturalmente, rica no setor educacional, rica no agronegócio e rica na mineração. Torna Paracatu uma cidade muito especial e líder do Noroeste, né? A gente lidera toda a região Noroeste, são mais de 19 municípios, e isso torna Paracatu um lugar especial e um lugar onde os olhos estão voltados realmente à atenção do Estado de Minas hoje. O senhor falou que é uma cidade histórica, vamos falar um pouquinho de história? O senhor me corrija se eu estiver errado. Minas Gerais começou com 14 vilas, né? Várias delas a gente conhece e são conhecidas internacionalmente, inclusive como patrimônio histórico da humanidade. Paracatu era uma delas, é isso? Exatamente. Paracatu está revivendo isso, né? Nossa cidade tem muita história, muitos anos, porque é muito rico em ouro. E ouro hoje, por exemplo, Paracatu tem a maior mina a céu aberto de ouro do mundo. Então é do mundo, uma estrutura muito grande e a céu aberto. Então o ouro muito fácil de ser extraído. Durante a história isso foi muito valorizado, os portugueses exploraram bastante. E Paracatu tem uma tradição que vem de séculos. De fato, no início dos anos 2000 nós somos declarados Patrimônio Cultural Brasileiro. Já foi um passo importante, né? O IFAM reconheceu, o IEFA reconheceu. E a gente está nesse caminho de valorização, né? Então estamos trabalhando bastante para isso, para tornar Paracatu uma cidade turística, que é tentar reviver essa história mesmo, que também se perdeu muito com o ciclo da mineração industrial, com o agronegócio, né? Foi desfocando um pouco dessa história e agora também a gente está no caminho para tentar tornar Paracatu patrimônio da humanidade. Nós temos uma expressão muito típica de Paracatu, que é a caretagem, que só existe em Paracatu, e agora a gente está nessa luta para tornar Paracatu patrimônio da humanidade. É algo possível, né? Dentro do horizonte de um ano, nós podemos ter a cidade e essa manifestação específica declarada patrimônio da humanidade. Está se preparando para isso. Por falar em se preparar, o senhor fala na maior mina de extração de ouro a céu aberto, fica em Paracatu. Agora eu fico pensando que ouro uma hora acaba, né? Quer dizer, essa mina se extingue. Paracatu está se preparando para esse segundo momento? Sabina, essa é uma das maiores preocupações nossas, se não a maior. Não é algo emergente, né, como outras cidades estão encarando um futuro de 4, 5 anos, mas a gente tem um futuro de 15, 20 anos onde pode se extinguir, ou pode tornar cada vez mais cara a extração desse ouro. Hoje a mineração emprega 6 a 8 mil pessoas diretamente em Paracatu, indiretamente estamos falando de 30 mil pessoas, um terço da força de trabalho nossa. 42% da arrecadação da prefeitura vem da mineração de ouro. Então é algo muito importante para a cidade, a gente está tentando levantar essa reflexão de como nós vamos preparar esse futuro. Desde o início da gestão tem trabalhado muito seriamente nisso, de preparar de fato que a cidade possa ter capacidade de sobreviver economicamente após o fim da mineração. Porque Paracatu não é uma terra de ninguém, né? É muito diferente de um lugar qualquer, onde as empresas chegam, mineram e vão embora, né? Mobilizam uma grande cidade, ou até formam cidades, e depois que acaba a mineração vão embora. Não, Paracatu, as pessoas amam Paracatu, né? Nós amamos Paracatu. Então ali pra gente é um lugar muito importante, nós queremos garantir a sobrevivência dessa cidade. Tem famílias de 200 anos, 300 anos que estão instaladas ali, são gerações instaladas.
Então a gente tem esse amor muito grande por Paracatu e está agora trabalhando para que a cidade possa ter prosperidade. Nós estamos num momento muito bom mesmo. Paracatu é entre as 3 cidades de Minas que mais geram emprego, segunda cidade que mais gera emprego no turismo, entre 853 municípios. Nós temos que aproveitar esse momento muito bom, capitalizar, criar coisas, né, atrair empresas de longo prazo, que vão fazer investimento de longo prazo, para que a gente possa ter essa saída econômica lá na frente. Exatamente, aí a oportunidade do empreendedorismo. Não à toa, o prefeito Igor Santos ganhou aí o prêmio estadual Prefeito Empreendedor. Que iniciativas que a prefeitura propôs exatamente para esse novo ciclo, esse novo momento que Paracatu vai viver e também agora, já para que as pessoas iniciem os seus negócios? Exatamente, nós concorremos na final do Prêmio Prefeito Empreendedor em 2 categorias, desburocratização e também marketing territorial. E é um caminho muito claro que a gente enxerga em Paracatu hoje para superar esse ciclo da mineração. O presidente Arthur Bernardes falava, o minério não dá 2 safras, diferente do agronegócio. Então a gente enxerga o agronegócio, que é uma grande saída nossa. Paracatu é a maior irrigada da América Latina, estamos falando de 400 mil hectares irrigados, é muita coisa mesmo. Abundância de água na região, é isso? É abundância de água e abundância de terra, né? Então é uma produção assim, muito robusta, maior que o Luiz Eduardo Magalhães, hoje, consideravelmente maior em área irrigada. Gira muito dinheiro, gira muita produção, o volume dos maiores produtores de feijão do mundo é Paracatu, o segundo e terceiro maior produtor de feijão, e entre os maiores produtores agropecuários do estado de Minas Gerais todo. Então a gente segue muito claramente a agropecuária e o turismo. E é nisso que a gente entra no marketing territorial. Justamente essa preparação, e não é um mérito agora de 1 ano e meio, são mais de 15 anos de trabalho, na preparação para que Paracatu se torne uma cidade turística e possa atrair turistas. Inclusive agora, em dezembro, a gente começa a ter voos regulares comerciais em Paracatu, Paracatu Confins, e isso certamente vai facilitar o fluxo da cidade com o mundo. Basicamente 2 alternativas à mineração, a agropecuária e a questão do turismo. Vamos começar falando um pouquinho da agropecuária, quais foram os incentivos, como é que a prefeitura ajuda hoje aquele que cria, aquele que planta em Paracatu? Bom, nós temos dentro da agropecuária também 2 olhares muito diferentes. Primeiro para o pequeno e médio produtor. Paracatu hoje é a cidade de Minas Gerais de longe que mais investe no pequeno produtor. Em média, a prefeitura gasta cerca de R$10 mil com cada pequeno produtor. Como? E a gente dá incentivo direto, por exemplo, plantadeiras para que eles possam fazer a produção deles, sementes, a gente entregou agora semente de milho, quase R$1.000, as sementes de milho de alta qualidade para que os produtores possam plantar, e nós também damos horas de trabalho. Então, muitas vezes, pequeno produtor ele não tem condição de pagar serviço de trator, serviço de gradagem, serviço de silagem, que é algo muito típico ali da produção leiteira, por exemplo. E nós, prefeitura, pagamos isso para dar sobrevivência e garantir que esse pequeno produtor evolui. A gente está trabalhando muito para tentar fazer com que esse pequeno produtor ele passe, né, dê os passos seguintes, liberando, por exemplo, financiamento e tentando regularizar a terra. Nesse 1 ano e meio, a gente já regularizou 440 pequenos produtores, que é algo muito relevante, tem mais 1.000 aí para regularizar. E quando a gente regulariza, automaticamente a gente já consegue crédito no banco e já consegue melhorar a sua produção. E quanto ao grande produtor, a gente tem tentado ajudar principalmente institucionalmente, né? Porque a prefeitura tem a condição de levar esse produtor e defender, por exemplo, a pauta da irrigação. Nós temos muitas zonas de conflito. A primeira zona de conflito de Minas Gerais foi Paracatu, porque na zona de conflito o Estado entende que de fato há um conflito de interesse do uso da água. A água vai ser para uso humano, vai ser para uso de qual produtor, algum produtor está desregulando, então se geram essas zonas de conflito. E dentro disso nós, junto com o SEBRAE, desenvolvemos o zoneamento ambiental produtivo. Paracatu foi o primeiro caso do ZAP, que é um estudo muito importante que identifica as potencialidades da irrigação, as potencialidades da bacia. Já estamos caminhando para o 3º. Então a gente consegue mapear quais são as potencialidades. Dentro desses estudos se aponta, por exemplo, que mesmo sendo a maior irrigada da América, a gente está aí com 20 e poucos por cento, 23, 24% do nosso potencial. Ou seja, tem um potencial enorme para ser explorado ainda. Isso significaria o aumento também da região agriculturável ali, naquela parte na região agrícola de não só o aumento do potencial agrícola, mas também o aumento da produtividade, que é algo muito importante. A irrigação faz isso de forma muito forte. Hoje, Paracatu é a maior produção de semente de milho do Brasil e vai caminhar para crescer isso exponencialmente do que a gente está vendo. Aliás, a semente é uma das riquezas exatamente na economia. A produção de sementes é uma das riquezas na economia de Paracatu, não é isso? Exatamente, e Paracatu tem que aproveitar isso. Nós temos um momento onde nós vamos passar a produzir nos próximos meses, por exemplo, só uma empresa nova que está abrindo em Paracatu, 1 milhão de sacos de sementes por mês. E as sementes serão produzidas em Paracatu, algo diferente do que a gente tem hoje. Nós temos empresas, por exemplo, que só plantam a semente, levam para fora, onde são beneficiadas e isso gera imposto. Agora não. A gente vai ter 1 milhão de sacos de sementes por mês produzidos saindo de Paracatu, o que é um valor agregado muito alto, né? Estou falando aí de R$600, R$700 o saco de milho.
quantos empreendedores nesse setor econômico, o senhor disse que mais ou menos tem em Paracatu? Aproximadamente quantos criadores, empreendedores que plantam ali na região? Agora, quando a gente fala de agricultura de forma geral, pequeno, médio e grande, estamos falando de quase 9 mil pessoas, quase 9 mil propriedades, o que já é um problema danado. Paracatu é do tamanho de Israel, é do tamanho do estado do Piauí. O estado de Minas tem 34 mil quilômetros de estradas. Paracatu tem 17 mil quilômetros de estradas. Então, como que se administra isso? Estradas vicinais, estradas de terra, é uma dificuldade danada. Está chegando a chuva agora, vamos enfrentar essa dificuldade com certeza. Bom, falamos um pouco de agricultura, vamos falar da outra opção que vai surgir, já surgiu para aqueles empreendedores de Paracatu, que é o turismo. Como é que a prefeitura está ajudando a desenvolver o turismo? Bom, o turismo nós de fato temos que atuar muito mais fortemente. Primeiro a gente está investindo dinheiro. Eu acho que esse é um grande fator de virada, e falando de prefeituras, porque uma coisa é ajudar conceitualmente, ajudar a formar uma rede, outra coisa é quando você aporta recursos, você realmente está acreditando. Então a prefeitura de Paracatu há alguns anos tem aportado recursos. Nossa estrutura hoje entre cultura e turismo é uma das maiores do estado de Minas, uma estrutura muito grande. E a gente tem uma rede ampla. O que a gente tem feito nos últimos anos é, primeiro, preparar o campo institucional. Então, por exemplo, fizemos uma revisão toda das leis de turismo, estamos fazendo a revisão de leis de patrimônio histórico, estamos acompanhando isso muito de perto. Também estamos projetando a cidade para fora. No último mês, a cidade esteve junto com a Secretaria de Estado de Cultura de Minas Gerais, junto com a Funarte em Portugal. Paracatu esteve no palco da celebração para atrair turistas dos 200 anos da independência do Brasil. Lógico. Então, foi algo que foi visto pelo mundo todo. E também temos promovido eventos que visam valorizar Paracatu, levar Paracatu para o mundo. Nós temos uma feira de agronegócio que já é uma das maiores de Minas Gerais, temos um festival cultural que é muito relevante. Tudo isso vai somando a que Paracatu possa ser visto de fato. Então a gente está trabalhando muito na conservação do patrimônio histórico. Então só agora, nesse próximo ano, a gente vai restaurar mais 28 edificações. Acredito que até o final do governo a gente vai ter quase todas as edificações do município restauradas. Pela prefeitura? Pela prefeitura e muito em parcerias, por exemplo, com o Ministério Público. O Ministério Público tem sido um parceiro importante nessa questão do patrimônio histórico. Nós recentemente entregamos mais 3 casas que foram restauradas através desse recurso. É porque a gente admite que muitas pessoas não têm condições de restaurar suas casas e é um patrimônio do município. Então a cidade tem que intervir e a gente participa nessa intervenção. Por isso também Paracatu é conhecido como uma cidade criativa, por todas essas iniciativas. Fale um pouquinho para a gente, por favor, desse título de cidade criativa para Paracatu, por favor. Exatamente. Nós estamos agora nesse pleito de se tornar uma cidade criativa pela Unesco, uma cidade criativa da humanidade, é algo muito grande. O Brasil tem poucas cidades criativas. E engraçado que são 8 eixos e Paracatu se encaixa em quase todos. Por exemplo, artesanato, Paracatu é muito relevante. Literatura, Paracatu é relevante, tem uma academia de letras lá. Mas o grande foco nosso tem sido a gastronomia. No ano passado, o governador de Minas decretou Paracatu como polo gastronômico da cozinha mineira. Foi a primeira cidade de Minas Gerais a ser decretada desse jeito. O que a gente pode provar lá? Olha, tem muita quitanda, muito especial, que só existe em Paracatu. Inclusive agora a gente está fazendo a identificação geográfica das quitandas. Nós vamos falar assim, de fato vai ser documentado isso. Olha, isso daqui é de Paracatu. Um mapa da Exatamente. É algo muito importante para a gente, que vai valorizar bastante a cozinha nossa. Nós temos, por exemplo, um bolo chamado desmamada, que só existe em Paracatu. Como é que chama? Desmamada, que vem ali da tradição das escravas. Eu não vou pedir para o senhor dar a receita, mas conta pra gente como é que é. É um bolo ali de mandioca, mas muito especial, muito bom, que vem da tradição das escravas, né? De escravas ali que estavam no desmame, faziam esse tipo de bolo e vem um nome muito tradicional, né? Mas assim, a gente tem, Sabino, de 20 a 30 receitas só existem em Paracatu. É algo muito especial, assim. Eu me lembro que esse dia eu estava num hotel em Belo Horizonte, e aí tinha lá no café da manhã um negócio chamado queijadinha. Eu falei, não, muda o nome, porque queijadinha é só o que a gente tem em Paracatu. A gente lá tem... É que nem vinho, né? Denominação de origem controlada. Denominação de origem, exatamente. E assim, tem um fenômeno em Paracatu também que é o pão de queijo. É de fato o melhor pão de queijo do mundo, né? Pão de queijo empada, as melhores do mundo são Paracatu. Lá e assim, Paracatu, melhor pão de queijo de Minas e não, do mundo. Compra essa briga sem medo, assim. Paracatu, olha a loucura, a gente tem o dia do pão de queijo, é conhecido como capital do pão de queijo, é a cidade que mais produz pão de queijo no mundo. Nós produzimos mais pão de queijo do que pão francês em Paracatu. Se existe isso. Então, assim, é muito cultural mesmo. A gente tem delivery de pão de queijo. Assim, o que você faz? Eu vendo pão de queijo só, nada mais que isso. E vende muito mesmo. Prefeito, vamos comer um pão de queijo? Exatamente, era a hora, né? Era a hora. Nós estamos conversando hoje com o prefeito Igor Santos de Paracatu, numa rodada de conversas com prefeitos e empreendedores de Minas Gerais. O Gente que Faz Governo volta daqui a pouco.
Estamos de volta com o Gente que Faz Governo, entrevistando prefeitos e empreendedores por todo o Brasil. E iniciando uma série de conversas com prefeitos de Minas Gerais, com o prefeito Igor Santos de Paracatu. Prefeito, você estava falando de pão de queijo, que é o melhor pão de queijo do mundo lá em Paracatu. Mas eu soube também que tem um festival gastronômico que é incrível lá, é isso? Exatamente, nós temos um festival do Patrimônio Cultural de Paracatu. O festival já chegou à sua 13ª edição, um negócio muito maduro. E é um festival que mexe com a cidade toda. Então a gente tem, dentro do Festival Cultural, o Festival Gastronômico, que envolve diversos restaurantes, são cerca de 30 restaurantes participando, cada um tendo que estabelecer ali dentro do hall de ingredientes a sua formação, e isso movimenta a cidade e vai tornando Paracatu cada vez mais capital da gastronomia, porque a gastronomia é algo que chama muito para o turismo, né? Muito, muito mesmo para o turismo, a gente tem que sedimentar isso e aliado com cachoeiras, né? Paracatu tem 64 cachoeiras, Pirinópolis, salvo engano, tem 18. Então, Pirinópolis é aquele fenômeno todo, Paracatu tem um potencial muito maior que a gente tem que explorar. Prefeito, é quanta coisa que eu percebo em Paracatu e quantas oportunidades que a prefeitura está dando para os empreendedores ali na região. Por exemplo, esse pessoal de turismo, que tipo de incentivo, que tipo de apoio a prefeitura está dando para esse pessoal? Então, nós temos um apoio institucional que é muito importante. A gente tem, por exemplo... Institucional, a divulgação. E também legal, né? Nós temos conselhos de turismo, conselho de patrimônio histórico, conselho de turismo. E a prefeitura dá um suporte muito grande. Por exemplo, as quitandeiras agora. Acabamos de fazer uma discussão com 16 delas para a gente conhecer o trabalho dos doces de Pelotas, no Rio Grande do Sul, para que eles pudessem realmente entender o potencial econômico daquilo dali, né? Porque o turismo ele faz sentido para as pessoas quando mexe no bolso. E agora a gente está caminhando para lançar um programa de crédito turístico. Esse programa vai ser assim revolucionário, que a prefeitura vai subsidiar o juro para o investimento no turismo de Paracatu. Então tudo aquilo que for investimento direto, que fizer sentido para a cidade, que principalmente atrelar, quando a gente fala as quitandas, a gente quer estimular. E Paracatu tem um outro problema muito grande, e dentro do crédito turístico que a gente quer incentivar, que é a questão de hotéis. Hoje, se a gente procurar, tem certeza absoluta que não tem nenhuma vaga em nenhum hotel de Paracatu. 100%. É algo muito problemático, muito sintomático. É bom, né? Porque se a região é pequena, mas é 100% ocupada, a gente precisa expandir isso para gerar mais. Ou seja, abrir um hotel lá é um bom negócio. É um bom negócio. Quem está assistindo aí tem capacidade de investir. Então, por falar em empreender, conta um pouquinho dessa iniciativa com o Sebrae, em parceria com o Sebrae, da Sala Mineira do Empreendedor. Bom, a Sala Mineira vem somar nesse esforço nosso, nesse arcabouço nosso, para realmente facilitar a vida do empreendedor. Empreender no Brasil é difícil, né? Se o poder público não atrapalhar, já está ajudando muito. Então, junto com a Sala Mineira, a gente consegue dar capacidade de atendimento para os empreendedores, para os contadores, para que eles possam ter agilidade de abertura de empresas, agilidade dentro do trabalho deles. Então, a Sala Mineira soma muito nesse trabalho há muitos anos. Paracatu, desde o início do programa, tem acompanhado junto com o governo do estado, junto com o Sebrae, e já tem resultados muito relevantes. Fala um pouquinho dessa parceria com o Sebrae, de quanto tempo vem, como é que ela evoluiu aí nos últimos tempos? Bom, a parceria com o Sebrae é muito madura, né? Paracatu é sede regional do Sebrae Alto Paranaíba e Noroeste, e isso tem dado resultado muito forte. Paracatu hoje é a cidade de Minas Gerais que mais tem parcerias com o Sebrae. Então, praticamente, por exemplo, quando a gente fala de prefeitura, todas as secretarias nossas estão desenvolvendo algum projeto em parceria com o Sebrae, e isso de forma muito vasta. Então, a gente está ali na saúde, estudando uma possibilidade de uma Santa Casa, por exemplo, como a gente está na agricultura, trabalhando com uma feira dos produtores, onde o Sebrae ajuda a gente a lidar com 200 produtores que vão passar a vender no local novo de trabalho, ajudar como que essas pessoas vão suportar, né? Vamos fazer uniforme, vamos padronizar a feira. Então o Sebrae também tem sido parceiro nisso. O Sebrae tem sido parceiro muito fortemente na questão cultural nossa, por exemplo, levando à frente a questão da identificação geográfica, levando à frente a questão de cidade criativa. Então o Sebrae hoje é o parceiro preferencial da Prefeitura de Paracatu. Fez toda a diferença, então, para essa mudança de Paracatu. Toda a diferença, toda a diferença. É hoje o nosso parceiro estratégico principal. Quais os principais resultados que o senhor destacaria dessa parceria entre o Sebrae e a Prefeitura nos últimos tempos? Bom, eu destacaria Paracatu ter se tornado polo gastronômico, destacaria o Festival Cultural. São bem objetivos, né? Quer dizer, sim, fica muito claro de mostrar. Exato, nós temos assim a Agro Paracatu, que é uma feira de negócios do ramo agrícola. Ano passado nós fizemos cerca de um mês de organização. Entre a concepção e a realização da feira foi cerca de um mês, que o ano estava acabando, tínhamos que fazer. O ano passado nós geramos 60 milhões de negócio em 2 dias. Esse ano, 110 milhões de reais em negócio em 2 dias. O que isso representa com o Sebrae? É a institucionalização. Assim, Paracatu já era um lugar pronto para ter negócio. Faltava alguém perceber isso e trabalhar nesse sentido. E é assim que o Sebrae tem ajudado a gente. Prefeito, que dica o senhor dá para outros prefeitos da sua região, de Minas Gerais, do Brasil inteiro que estão nos assistindo,
para que aproveitem essas parcerias com o Sebrae, aproveitem essas ideias, essa nova geração de prefeitos do qual o senhor faz parte? Não, procure o Sebrae. Tem gente muito boa, muito capacitada. Nós, da gestão pública, temos essa dificuldade, porque os salários são baixos, a gente muitas das vezes não consegue ter gente de ponta trabalhando junto com a gente. O Sebrae tem muita gente boa, muita gente capacitada, pronta para ajudar os municípios, e Paracatu está aberto, para mostrar como que isso funciona, como que a gente trabalha. Pra gente ter uma ideia, Sabine, deve ter uns 2 meses, nós reunimos todos os diretores, todos os tomadores de decisão da prefeitura, junto com o Sebrae, e falou assim, olha, está aqui para a gente criar um tanto de projeto novo. Vamos todo mundo imaginar onde que a gente pode atacar, como que nós podemos fazer. O Sebrae está caminhando junto com a prefeitura. Existe um número para a gente transformar isso em alguma coisa também mais palpável? O número de aumentos de empresas em Paracatu, cresceu o número de empresas registradas em Paracatu? Bom, tem crescido consideravelmente o número de abertura de empresas em Paracatu e também tem crescido a geração de emprego. É algo que a gente percebe, né? Paracatu, em 2020, chegou a liderar nacionalmente a geração de empregos. Então é algo que é um momento bom que a gente está vivendo, mas um momento bom com muita capacidade de receber essas pessoas. O empreendedor tem que ser bem tratado, o empreendedor tem que ser bem recebido, e a gente tem feito isso em parceria com o Sebrae, atrair essas empresas e fazer com que essas empresas possam se instalar e perdurar em Paracatu. E é um círculo virtuoso, porque isso gera mais arrecadação para a prefeitura, permitindo que a prefeitura invista mais, não só nessas parcerias, mas também ajudando os empreendedores. Aumentou a arrecadação da prefeitura? Bom, a arrecadação nossa é uma arrecadação muito saudável, Paracatu tem aumentado, mesmo a pandemia aumentou, e a gente tem retornado isso em investimento em infraestrutura. Por exemplo, nosso distrito industrial. O distrito industrial de Paracatu, ele existe só no papel. São 48 lotes, são 6 lotes ocupados, 42 desocupados, porque não existe infraestrutura. Então agora nós estamos começando esse trabalho, vamos investir 30 milhões de reais para dar infraestrutura para o distrito industrial. Está começando já a obra. Com isso, nós vamos ter mais 42 empresas instaladas, 42 empresas de médio e grande porte. E isso tudo vai gerar emprego, porque assim, o melhor programa social é o emprego. Como é que a gente vai conseguir sair do ciclo da mineração a partir do momento que tivermos mais emprego, que tivermos atraindo empresas, e essas empresas, por si só, fazerem a cidade sobreviver? Nós estamos perto de fazer isso acontecer, né? Se Paracatu esforçar e essas parcerias derem certo, nós vamos conseguir. Seria uma terceira vertente, né? A agricultura, o turismo e também esse polo industrial. Exatamente. E a gente quer tá esse polo industrial junto com a agricultura. Por quê? Além da cultura, né? Perdão. Exatamente. Quando você junta Paracatu, Naí, Cristalinas, tem o maior cinturão de irrigação talvez do mundo. É algo muito potente. Mas a gente não produz nada. Não produz um pivô, não produz uma máquina de irrigação, um equipamento mínimo é produzido nessa região. Então a gente tem que levar essa discussão do porquê que isso não é feito e passar a dar incentivos para que a gente possa conseguir produzir. Nós estamos agora, por exemplo, com uma empresa de armazenamento de grãos, que é razoavelmente básico, que Paracatu não tinha. Chegava a ter 25 dias, 30 dias de fila para o produtor que colheu sua soja, colheu seu grão, conseguir escoar. Uma loucura que é isso. A prefeitura fez esse trabalho de atração da empresa, fizemos contrapartida em serviço de infraestrutura, 150 milhões de reais de investimento está sendo realizado. Temos agora a perspectiva de fábricas de adubo. Então nós temos que conseguir trazer essas empresas para Paracatu no ramo industrial mesmo, para que a gente consiga, de fato, ser o que a gente é, que é a grande capital, o grande motor do negócio de Minas. Que ótimo. Prefeito, eu conversaria muito mais sobre Paracatu, estou louco para conhecer Paracatu agora depois dessa conversa com o senhor, mas nosso tempo está esgotando, queria só que o senhor deixasse um abraço para o pessoal da sua cidade. Perfeito, um abração para todo mundo que está acompanhando a gente, de Paracatu, dos outros lugares do país. Deixar o convite para quem não conhece, conhecer Paracatu, cidade super acolhedora, e a gente gosta muito de receber as pessoas. Muito obrigado pela sua presença, parabéns pelas iniciativas, prefeito. Obrigado. O Gente que Faz Governo vai ficando por aqui nessa rodada de conversas com prefeitos mineiros, prefeitos empreendedores, prefeitos que trazem novidade. É uma nova geração de prefeitos empreendedores. Até a semana que vem.